Pô, quais são os três que a gente fala, né? Onipotência, onisciência e onipresença, né? Não, existem os atributos incomunicáveis de Deus. Nós separamos em duas áreas, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Aqueles atributos que são somente dele, são onipotência, onisciência, onipresença, inerrância, né? Todo sapiência, etc. Esses são os atributos incomunicáveis. Deus não passa eles para ninguém. Existem os atributos comunicáveis, amor, santidade, misericórdia, justiça. Esses são os atributos incomunicáveis. Uma coisa que eu queria... E são dons. São dons, podem a gente chama de atributos, podem ser passados. Uhum. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, eu acho que isso é uma pergunta muito boa, porque eu já vi pessoas hierarquizando os atributos divinos. Porque o maior atributo de Deus é o amor, porque o maior atributo de Deus é a santidade, porque o maior atributo de Deus é X, é Y. Em Deus, todos são perfeitos, então não existe hierarquia de atributos em Deus. Claro. Todos os atributos divinos são perfeitos. Totalmente perfeitos. Wolfgang Pannenberg, um teólogo alemão, ele escreveu uma teologia sistemática em 3 volumes, muito interessante, e ele fala exatamente isso. Ele diz assim, é impossível dizer em um Deus perfeito que algo seja menor, porque algo que seja menor já é imperfeito. Então, estaríamos colocando de novo Deus numa caixinha. E agora não apenas isso, colocando numa caixinha em que há compartimentos. E um compartimento maior do que o outro. E a gente faz isso baseado em quê, Gui? A gente faz isso baseado no que eu quero. Por isso que hoje nós vivemos a era do Deus romântico. É o Deus que ele vive por nós. Nós somos a melhor coisa que Deus fez. Nós somos o centro da criação. Podemos relativizar as leis. Tudo que nós quisermos, Deus deve fazer. E a Bíblia não nos diz isso. Na verdade, a Bíblia nos diz de maneira absoluta que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Daniel, quando ele está orando lá em Daniel 9, ele fala: a ti pertence a santidade, a nós a imperfeição. A ti pertence a justiça, a nós a injustiça. Tu és santo e misericordioso, perdoador, e nós necessitamos do teu perdão. Então, assim, eu gosto muito de uma frase de Filo, de novo, Filo de Alexandria, mas é uma frase que eu acho muito legal. Aquele que era da época de Josefos, não? É outro Filo? Não, é isso mesmo. Eles eram mais ou menos contemporâneos, da época de Jesus, Paulo, etc. Filo, ele tinha uma frase que ele dizia assim: nada podemos saber a respeito de Deus a não ser aquilo, a não ser pela via negativa. Eu escrevi um artigo sobre isso há muito tempo. O que é a via negativa? Na filosofia, via negativa são declarações a respeito... Eu não posso fazer declarações diretas sobre algo, eu faço declarações sobre o que aquele algo não é. Então, por exemplo, Deus... Tipo a dialética, assim... Seria na dialética via positiva e via negativa. Então, Deus porque ele não é isso, ele é aquilo. Eu nem chego no porque ele não é isso, ele é aquilo. Eu digo assim, Deus não é isso. Então, Deus não é homem, ponto. Deus não é imperfeito, ponto. Eu nem defino o que é perfeição, Deus não é imperfeito. Deus não é limitado pelo espaço, ponto. Deus não é isso. E eu vou fazendo... Filo faz muito disso. E os filósofos antigos faziam muito disso. Os tomistas faziam disso também, que os que vieram de Tomás de Aquino. Faziam muito disso. Assim, Deus não é, Deus não é, Deus não é. O grande problema da escolástica da igreja medieval é justamente quando tentou definir o que Deus é. E aí a bagunça ficou feita, né? Aí é o que eu quiser. É o que eu quiser. O que você está falando ali, só para traduzir, essa questão do relativismo. Não, Deus aceita eu assim, Deus aceita eu assado, eu posso continuar fazendo isso, aquilo. Isso não é bíblico. Não. Deus não aceita ninguém. Esse negócio, por exemplo, Jesus te aceita como você é, Deus te aceita como você é bobagem. Bobagem. Deus não te aceita como você é, não. A graça nos alcança, mas não... Deus te convida como você está. Você não precisa deixar nada para antes de ir até Deus. Mas o convite inclui um convite também para permitir que Deus te transforme. Então, porque assim, eu quero levar as trevas e lá vai ter luz, não tem como. Que comunhão entre as trevas e a luz, diz o apóstolo Paulo. Então assim, quando Deus nos convida, o convite sempre é para sair de um determinado lugar para vir a outro lugar. Por exemplo, por que Deus manteve o povo no deserto 40 anos? Porque, boa pergunta, por quê? Deus o manteve no deserto, e tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito em uma noite, com braço forte e com braço estendido e mão forte. Mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. É por isso que Deus assim manteve o povo 40 anos no deserto, porque o povo ainda não estava pronto para receber, para estar lá. A ponto que, em Números 13, verso 32, eles chegam a dizer que aquele povo que estava naquela terra era Hazak Mimeno. Hazak Mimeno em hebraico significa mais forte do que ele. Mais forte do que ele. Quando um povo não consegue reconhecer, tinha sido tirado do Egito, tinha sido protegido no deserto. 300 e poucos anos de escravidão, 430 anos de peregrinação, vários anos, 2 anos eles estavam andando pelo deserto ali, eles estão há 10 dias, 40 dias, vai um ano que ele fosse para chegar lá na cidade, andando, eles estão para chegar, os espias vão e passam 40 dias, eles estavam 40 dias, 60 dias,
E eles olham e dizem assim, olha, não vamos subir porque aquele povo que na terra habita é mais forte, Razak Mimeno, mais forte do que ele. Ou seja, tudo o que estava acontecendo, tudo o que veio do passado, todos os milagres que aconteceram, foram nada para aquele povo. Eles estavam prontos para receber a maior bênção de todos, que era a posse da terra? Não estavam. Então Deus disse, vocês não estão prontos ainda. Até tem algumas pessoas, eu já vi alguns pregadores que falam, aquela geração toda morreu. Eu não sei se morreu, não, mas não pelo menos todos, não. Transformaram o coração, né? Não morreram todos porque, na verdade, morreram só aqueles de 20 anos para cima. E a tribo de Levi não foi incluída. Então, às vezes, as pessoas falam, toda aquela geração morreu? Não. Os levitas que levavam os livros... Então, somente aqueles de 20 anos para cima, e Josué e Caleb e sua família não foram. E olha que coisa interessante, né? Mesmo depois da confusão toda, lá quando você tem... Como a graça de Deus é fantástica. Você tem Coré, a rebelião de Coré, e a Bíblia diz que a rebelião de Coré abriu a terra e e a sua família foram todos tragados. Só que depois nós vemos salmos escritos pelos filhos de Coré. Opa, então não foram todos. Não foram todos. Todos os que não aceitavam naquele dia. Exatamente, todos aqueles que se alinharam com Coré, Nadab e Abiú. Com Coré, esqueci o nome dos outros dois. Nadab e Abiú. Não, né? Nadab e Abiú são os filhos de Arão. Coré, Datã. Coré, Datã e o outro que eu não me lembro o nome também. Abirã, não. Acho que é isso mesmo. E esses três, todos que se alinharam com eles ali foram consumidos, mas os filhos deles se alinharam? Não, Deus não... E aqui vem um ponto importante, extremamente importante. Embora Deus prometa amaldiçoar, Deus está disposto a perdoar até a terceira e quarta geração. Deus dispõe, eu vou amaldiçoar. Mas se houver um arrependimento, e nós vemos isso num caso fantástico da Bíblia, Manassés mandou serrar Isaías ao meio. Só que depois a gente vê Manassés sendo recuperado 3 capítulos depois, lá no livro de 2 Crônicas. Como é isso? Manassés foi um rei da época de 720 a.C., mais ou menos, 780 a.C., mais ou menos. E a tradição judaica diz que ele era extremamente, a Bíblia diz, na verdade, que ele era extremamente ímpio. E ele perseguiu os profetas e etc. E ele mandou matar o profeta Isaías. Mandou matar o profeta Isaías porque ele ficou irado com Isaías, dizendo que ele ia se perder, etc. Não ia dar certo. Não, que ele viria a Síria contra ele e tal. Ele mandou matar o profeta. Ele escondeu os livros da lei, porque não queria que ninguém mais soubesse do que o profeta estava dizendo. Só que pouco tempo depois, quando acontece a invasão da Síria, o que acontece? Nós vemos Manassés se arrependendo. Nós vamos ver Manassés se arrependendo. E ele sendo recuperado. Não eram os filhos dele, então? Seria a descendência dele ou não? Aí o que acontece? Você vai ver para frente que não deveria haver ninguém para frente da linhagem dele. Só que sentam no trono da linhagem dele. Nós vamos ver Joaquim, no ano 598, ele se rebelando contra Deus. E ele, ao ponto de Deus dizer assim, em Jeremias 28, ele diz assim, 27, 28, ele diz assim, jamais se levantará mais alguém da tua geração para se assentar no trono. Te arranquei como arranca um anel do dedo, tu eras o meu anel de selar. Aí passa Joaquim, eles vão para o exílio da Babilônia, não tem ninguém no trono, passa a primeira geração de Joaquim, segunda geração, terceira geração. Na quarta geração vem Zorobabel. E Zorobabel, Deus usa a mesma expressão que ele tinha dito, que ninguém seria mais. Ele diz assim, Zorobabel, eu te tomei agora como meu príncipe, e tu és agora o meu anel de selar. Então, mais faço misericórdia. Esse é fantástico. Há quantas gerações? E a gente vai ver que Joaquim, na verdade, ele se arrepende na prisão. E quando ele se arrepende na prisão, o próprio Evil-Merodach, que era o rei na Babilônia, lá depois, quando Nabucodonosor morre, Nabopolassar e etc., e ele fica no lugar, Nabonido, na verdade, no lugar dele fica Evil-Merodach, ele tira Joaquim da prisão e diz, agora você vai ficar na mesa juntamente conosco. Ele é recuperado, por quê? Porque Deus o havia prometido. O arrependimento move a mão da onipotência. Isso eu acho maravilhoso, porque se eu fosse falar de maior atributo de Deus, qual seria nesse caso? Deus prometeu que aconteceria, veio a justiça e aconteceu, mas Deus perdoou. Não existe, porque é por isso que o texto do Novo Testamento diz misericórdia e justiça se beijaram na cruz, a misericórdia e a justiça se beijaram. Na verdade não é do Novo Testamento, é um texto de Ellen White também. Misericórdia e justiça na cruz se beijaram. Entende?